Vamos falar de embargo de declaração? Esse recurso que é muito utilizado, mas às vezes pouco conhecido em relação à previsão legal que existe nele no Código de Processo Civil. Olá, meu nome é Ricardo Silva, sou servidor do Superior Tribunal de Justiça e dou cursos na área de processo civil e quero compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz, embargos de declaração. Para que a gente fale deles, é importante a gente relembrar do dever de fundamentação da Constituição Federal, que está ali previsto no inciso 9º do artigo 93, que diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas e os julgamentos serão públicos também, sob pena de nulidade. Então, essa previsão constitucional, ela é importantíssima a ser compreendida, porque é a partir dela que nós vamos ter aí as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, que vão ser desenvolvidas no Código de Processo Civil, e também demonstrando para a gente a preocupação no Estado democrático de direito, numa Constituição que surgiu depois de uma longa ditadura, a respeito de haver a previsão do dever de fundamentação das decisões judiciais e, no mesmo texto, uma sanção, caso esse dever não seja observado. Qual é a sanção para a decisão judicial não fundamentada? A nulidade. E aí, nós vamos verificar que as decisões judiciais, para serem consideradas fundamentadas, elas têm que ter clareza, elas têm que ser inteligíveis, têm que serem compreendidas a partir da sua leitura. E também têm que ser coerentes, têm que vir numa linha de raciocínio dedutiva ou indutiva, sem contradições. Além disso, elas devem ser completas, atender ali todas as questões de fato e de direito inerentes ao caso que está sob exame do Poder Judiciário. E, ao final, elas têm que ter uma concretude, que é a particularização, não é, dessa decisão judicial ao caso concreto. E qual a posição do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de fundamentação? O Supremo Tribunal Federal entende, desde 2010, quando houve um julgamento em repercussão geral, cujo entendimento vigora até hoje, no sentido de que o artigo 93, 9º da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão judicial. Isso foi decidido numa questão de ordem do agravo em recurso especial 791-292, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, e esse entendimento vigora até hoje. Então, segundo o Supremo, interpretando a base aí de todo o dever de fundamentação, que é o inciso 9º do artigo 93 da Constituição, não é necessário que o juiz examine todos os fundamentos, mas que ele resolva a controvérsia e explique os motivos por que está ali aplicando aquela legislação aí para resolver aquele problema que lhe foi colocado. E aí nós vamos conceituar os embargos declaratórios. Embargos declaratórios são considerados recurso, estão previstos no artigo 944, inciso 4 do CPC, e são recurso de fundamentação vinculada. Por quê? Porque o seu cabimento depende exatamente de que se configure as hipóteses de cabimento que estão previstas no CPC. E aí nós vamos para o artigo 1022, onde temos as hipóteses de cabimento dos declaratórios. Nós vamos ter o inciso 1º do artigo 1022 dizendo: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, aquela decisão onde às vezes há uma ilegibilidade ou ela não é mesmo inteligível no caso concreto, ou para eliminar contradição. O que é essa contradição segundo a jurisprudência do Supremo e do STJ? É uma contradição interna em relação às premissas adotadas no julgamento embargado. Então, por exemplo, a decisão judicial coloca argumentos, defende argumentos no sentido do provimento do recurso, mas no final nega provimento ao recurso. Isso é uma contradição que deve ser eliminada a partir da interposição de embargos declaratórios. A segunda hipótese
de embargos declaratórios é para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E nós vimos aí que essa é a hipótese mais comum de embargos declaratórios, suprimento de omissão. Até porque o artigo 489 do CPC, parágrafo 1º, ele traz as hipóteses de omissão presumida, quando há presunção de omissão. Hipóteses que nós não vamos examinar agora, porque aqui são apenas breves aí anotações que a gente fez, mas podemos falar em outra oportunidade. Então, quando houver omissão, quando o órgão julgador não se pronunciar de questões de fato ou de direito que ele deveria falar a respeito no julgamento, vai caber sim a interposição de embargos declaratórios. E a última hipótese é a correção de erro material. Erro material é aquele erro ali, às vezes na digitação de caracteres, no famoso cola e copia, às vezes de colocar um texto que não é devido, que é flagrantemente ali contrário ao que deveria ser. E o erro material, ele pode ser conhecido de ofício e pode ser provocado também a sua reparação pelos embargos de declaração. Então são essas as 4 hipóteses de embargos de declaração, esse recurso extremamente importante, principalmente para aqueles que vão depois, se for o caso, interpor recurso especial ou extraordinário, porque o CPC trouxe como grande inovação o pré-questionamento ficto, através da interposição dos embargos de declaração nos tribunais de origem, desde que o STJ ou o Supremo, devidamente provocados, entendam que o tribunal de origem ele não supriu omissões, não corrigiu ali aqueles vícios dos embargos de declaração, ele pode, o STJ ou o Supremo, em RESP-RE, considerar pré-questionada determinada matéria. Mas isso é assunto que nós vamos ver com mais profundidade em outro encontro. Muito bom ficar com vocês. Se gostou, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até mais.